Estudante de direito que resolve ali no quinto ano, no momento de fazer o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, pagar para outra pessoa fazer, será mesmo que está considerando todos os pormenores dessa decisão? Esse vídeo aqui é para tratar disso. Talvez, não sei se é o seu caso, quem procura esse tipo de facilidade não está levando em consideração algumas coisas que eu preciso trazer nesse vídeo aqui que são de extrema importância e que sem elas talvez você esteja buscando um atalho que nem você sabe onde você está se metendo. Diversos são os problemas daqueles que buscam esse tipo de atalho. O atalho em si na vida do ser humano, ele não é um complicador quando feito da maneira certa. Todo mundo busca melhorar as condições de tudo na vida e otimizar mais o tempo e produzir mais. Esse é o tipo de atalho bom, saudável. O problema é que existem atalhos que são contrários a normas, quer normas do Estado, quer normas de alguma instituição, privada ou pública, pouco importa. É esse tipo de atalho que, em regra, nós precisamos evitar. E todo mundo sabe disso. Você sabe disso, eu sei disso. Mas o ser humano ele é um ser complicado. Mesmo sabendo disso, às vezes nos seduzimos pelos resultados milagrosos que o atalho nos traz e entramos numa cilada. Talvez o exemplo mais clássico que nós temos hoje é aquela pessoa que fica anos se alimentando mal no sedentarismo, adquirindo um sobrepeso por anos. E de repente ela quer, por meio de uma dieta milagrosa e altamente restritiva, ter um corpo ideal em um mês, 2 meses, 3 meses. A pessoa não quer saber de respeitar o processo. E o processo exige o quê? Tempo, maturação. Daí que vem a sensação de se deixar seduzir por um resultado milagroso e que vai entregar algo muito valioso em pouco tempo. O ser humano, mesmo sabendo disso, de maneira racional, muitas vezes, ele não consegue se limitar e evitar de adotar alguns atalhos. O estudante de direito, por muitas vezes, cai nessa cilada em relação ao TCC. E aí ele resolve contratar quer uma pessoa ou quer uma empresa para fazer o trabalho dele de conclusão de curso. E aí, não vou entrar no mérito agora da questão moral, se é certo ou se é errado. Não que isso não seja importante, é muito importante. Mas eu não vou fazer um vídeo para falar que é errado aquilo que você sabe que é errado. Ou você já sabe disso e se convenceu, ou você ainda está se seduzindo por esse atalho. Já que não é difícil você encontrar alguém que falou que deu certo para ele. E aí, essa pessoa que fala que dá certo, eu não sei se de fato deu certo, pode ser que sim, por que não? Tem gente que tem sorte. Mas pode ser que a pessoa ainda faz parte do esquema, parte do golpe. Que golpe? Não sei se vocês já viram na cidade de vocês tem, mas nas grandes cidades isso existe. Você na região central tem umas pessoas lá com um copo, uma bolinha dentro que fica misturando e se você acertar onde está a bolinha, ele te dá um dinheiro. E normalmente ali no meio do público existe uma pessoa que está em conluio com o cara da bolinha. E ele vai lá, ele sabe onde está a bolinha, ele escolhe a bolinha, ganha o dinheiro, a pessoa está do lado, vê ganhando dinheiro fácil, a pessoa vai lá e aposta, e na vez dele ele não encontra a bolinha, ele perde. Por quê? Existe um conluio entre o enganador, aquele que esconde a bolinha, e uma pessoa ou outra da plateia. Muitas vezes, quem vende esse tipo de serviço, especialmente pela internet, detém depoimentos de pessoas que se sagraram vencedoras por meio desse atalho. E esses depoimentos, algumas vezes eles são falsos e outras vezes até que são depoimentos escritos por alguém, mas alguém que foi pago e que está ali junto com isso. Mas vamos supor que não exista quem falou para você que deu certo para ele, mas mesmo assim você encontrou quem faça um TCC para você e se sentiu seduzido para que isso seja feito. Pois bem, pode ser que você encontrou uma pessoa física, uma única pessoa que não é desse meio e está resolvendo ganhar um extra e aí conversando com você nasceu a ideia dela fazer o seu TCC. Essa pessoa não trabalha com isso. Essa pessoa talvez seja uma pessoa mais atarefada do que propriamente você, ou talvez menos. Num primeiro momento, vai parecer vantajoso para ela fazer o seu TCC em troca de algum valor, ou em troca de alguma outra coisa. Mas, na medida em que o prazo for se esgotando e a pessoa for percebendo o trabalho que dá fazer um TCC, já que ela não tem tanta prática assim, ela vai começar a perceber que aquilo que foi oferecido por você não é tão vantajoso. E aí vai acontecer duas coisas. Ou ela vai te entregar um TCC muito mal feito, ou ela vai desistir do negócio em cima da hora do seu prazo de que você tem para entregar seu TCC. E aí então você vai ter que fazer o semestre de novo, ou então fazer um TCC às pressas que dificilmente vai ser aprovado. Você tem um outro perfil de gente que faz TCC por aí, que confecciona TCC, que é uma empresa, que normalmente tem anúncios na internet. Acontece que boa parte delas, se você procurar na internet, você vai ver que são empresas de fachada. Empresas que lidam com golpe. Elas oferecem algo que elas não vão entregar. E por que que elas não vão entregar? Porque elas sabem que você não pode reclamar disso depois. Imagine você tentando comprar um TCC que não foi entregue indo no Procon. Não tem cabimento.
Você vai entrar com uma ação no juizado especial civil, pequenas causas popularmente conhecido, beira o absurdo. Mas não, você então vai na delegacia abrir um boletim de ocorrência por estelionato. Parece até uma piada. Dificilmente a autoridade policial vai te dar a devida atenção, mas pode ser que a autoridade policial lhe dê atenção. E aí você passa a ter um outro problema. Qual que é? Primeiro que o seu TCC não vai aparecer porque você abriu um boletim de ocorrência contra a pessoa. O boletim de ocorrência vai servir só para você tentar ver a pessoa se ferrando, porque o seu TCC, que é o que te interessa, ele não vai aparecer. Mas imagine a você que, né, há uma investigação, instaura-se um procedimento, você vai suportar todas as consequências disso, porque você, na verdade, foi numa autoridade policial dizer que você tentou fraudar na sua faculdade e por isso foi vítima de um golpe. Que tipo de histórico na polícia você quer ter amanhã ou depois, quando estiver buscando arrumar um emprego, quer num escritório de advocacia, quer numa empresa no departamento jurídico, ou qualquer outra área, lá que você está fazendo direito e não queira atuar na área jurídica, ou então nos concursos públicos. Concurso público é fatal. Se você chegar no oral de um concurso público, quer para qualquer carreira, os caras vão rapidamente saber do seu histórico policial e que você foi numa delegacia reclamar que foi vítima de golpe de algo que você, de errado, que você estava tentando fazer. E o pior, esse tipo de denúncia para a autoridade policial queima seu filme duplamente, porque mostra que você é uma pessoa ingênua e mostra que você é uma pessoa totalmente sem noção. E também, agora duplamente não, triplamente, e que de certa forma, em algum momento da sua vida, você agiu numa conduta que não deveria ter agido. Cara, só tem problema aí. E eu nem vou falar agora da vida profissional, vamos para a vida acadêmica. Vamos supor que lá na frente você deseja fazer um mestrado ou um doutorado numa instituição séria. Você, com um histórico policial desse, de que foi na delegacia, dizer que foi vítima de fraude, que tentou comprar seu TCC, você não passa num mestrado, num doutorado, em lugar nenhum. Aí você fala, não, mas eu não quero isso pra mim lá na frente. Primeiro que não tem como você saber, você sabe disso hoje, mas amanhã você não sabe. Vai que você ingresse na advocacia ou no serviço público e o mercado comece a te dar uma projeção e essa projeção começa a exigir de você se especializar, você vai querer sim fazer um mestrado, um doutorado. Não tem como você saber se esse vai ser o seu desejo daqui a 5 ou 10 anos. Pode não ser hoje o seu desejo, mas daqui a 5 ou 10 anos não tem como você saber. Para que você, numa decisão errada, hoje, vai trair para si esse monte de problema? É complicado. Se você verificar, a compra de um TCC, ele gera ali para você, ele atrai para você um dos principais riscos de reprovação hoje. Fizeram uma pesquisa com 100 universidades brasileiras, quais são os principais motivos para um TCC reprovado. Dentre eles está o aluno não entregar o TCC, claro, e em segundo momento, o plágio. E esse é a segunda característica de quem compra o TCC está correndo risco, que é o plágio. Quando você compra um TCC de alguém, você vai pagar um valor por ele. Eu acredito que se você pagar para alguém um valor perto de 50, 100 mil reais, essa pessoa vai ter todo o zelo e toda a dedicação para fazer seu TCC, para que você tire nota 10 e seja o TCC único. Coisa que ainda corre o risco de você não tirar nota 10, porque você vai ver lá na frente, ainda vou te explicar para você qual que é o problema de você ir um trabalho bem feito para a banca, um trabalho que você não fez. Mas ele vai entregar um trabalho talvez único, penso eu, por 50, 100 mil reais, você encontra alguém sério para fazer seu trabalho. Mas eu acredito que você não está querendo comprar seu TCC por esse valor. O valor que você está querendo é muito inferior a isso. E aí a gente acaba levando para casa aquilo que a gente está pagando. E se a gente está pagando esse valor, a gente vai levar um trabalho proporcionalmente a isso. Pode ser parecer para você um valor que a gente compra TCC, um valor alto. Mas para quem está fazendo, não é tão alto assim quando ele está todo dia tentando que fazer ali. Então ele vai te entregar um trabalho, muitas vezes, que na sua maior parte é cópia de um outro trabalho. E essa cópia é muito fácil de ser detectada. Quer porque nós temos hoje software, o próprio Google detecta isso muito fácil, quer porque você não é qualquer estudante. Você é um estudante dentro de uma faculdade de direito. E o professor de direito é um cara treinado para pegar esse tipo de coisa, independentemente do professor. Eu vou usar como exemplo o cão farejador de aeroporto. Não é que o cão farejador de aeroporto ele tem um faro melhor que o dos outros cachorros. Não, não necessariamente. Se não houver alguma doença, alguma anomalia ali entre os outros cachorros, todos os cachorros têm mais ou menos o mesmo faro. O que acontece é que o cão farejador de aeroporto ele possui um treinamento próprio, que faz ele detectar determinada substância e reagir de maneira muito mais evidente. O professor da faculdade de Direito, ele é uma espécie de cão farejador. Ele é treinado para pegar fraude. E aí, então, quando você entrega um trabalho plagiado, a chance de ser pego é muito grande. E aí você fala, ah, mas determinado aluno lá atrás comprou e deu certo com ele, ele deu sorte.
Você vai colocar suas vidas na sorte que outra pessoa teve? No momento desse, que a pessoa está querendo comprar um TCC, mandar fazer um TCC, ela se seduz por tudo que é argumento, mesmo sendo evidente que esses argumentos são frágeis. E por o fato de ter dado errado dado certo, melhor dizendo, com uma pessoa, ele não leva em consideração que dê errado com os outros 100. E ele se pauta porque deu certo com um, pode dar certo com ele, mas ele não olha que mais de 100 pessoas se danou ali naquela situação. Então, o problema do plágio, ele é um problema que ele é muito próximo daquele que tenta, nessa fase da vida, adquirir um TCC. E isso precisa, então, ser considerado na hora de tomar essa decisão. E o plágio, ele existe de diversas maneiras. Quer a pessoa copie o trabalho da outra na íntegra, até com as citações, quer ele não copie, mas ele não cita direito aquela fonte. A pessoa traz uma ideia que não é dele e ele não cita essa ideia. O professor de direito, ele percebe que aquilo não foi escrito por você, foi escrito por outra pessoa e ele não procura a citação, ele não encontra. Olha quanta coisa vai ter no seu trabalho de errado e a chance que isso é para dar errado e dar uma besteira imensa. Vamos imaginar que você passou pelas duas etapas que eu falei. Você comprou o TCC de alguém, essa pessoa entregou o TCC para você, você entregou para o seu orientador, mostrou, depositou na sua faculdade. Pois bem, até esse momento ninguém percebeu que ele é plagiado, qualquer coisa do tipo. Parece que isso agora vai dar certo. O problema é o seguinte, o TCC normalmente, na maioria das faculdades de direito, se não for em todas, você não basta só entregar, você precisa também apresentá-lo. E aí, na hora, você vai ter que apresentar um trabalho que não foi você que fez. E aí você tem inúmeros complicadores. Você vai falar, ah, não, mas eu vou ler antes e eu vou apresentar no dia. Uma coisa é você ler um trabalho, outra coisa é você fazer. A sua segurança no momento de apresentar são coisas totalmente diferentes. Você já deve ter lido alguma coisa que no dia seguinte eu não lembrava dos detalhes. Agora, se você escreveu alguma coisa, demora um pouco mais para sair da sua cabeça. Pois bem, se você sabe que existe o risco de simplesmente você ler e chegar na hora, algumas coisas que estão no seu trabalho você não lembrar, você já correu o risco do professor na banca perceber que não foi você que fez. E ele tem a obrigação de te reprovar. E mais, vamos supor que você seja um ser diferenciado, um ser iluminado. Você é um gênio da memorização. Mesmo assim, você comprou seu TCC com essas características. E aí, então, sendo um gênio da memorização, você memorizou todos o seu trabalho. Você não sabe que quem fez esse trabalho, no momento ali, o porquê que ele escolheu colocar algumas coisas e deixar outras de fora. Você simplesmente sabe o que está escrito, mas você não sabe as decisões que foram tomadas para o seu trabalho ser construído naquele formato. Duas, três perguntas que o professor de direito sabe fazer para saber se o cara copiou ou não, duas ou três perguntas ele te pega. Ele te pega por quê? Porque você não vai saber explicar o porquê que não citou tal autor, tal jurisprudência, por que ela foi deixada de lado, por que no seu trabalho você dá a entender tal coisa que você não disse, justamente para não complicar a sua conclusão lá na frente. Ou seja, só ler o trabalho para apresentar, se você tiver um integrante da banca, uma banca de 3 professores, o que não é difícil ter um integrante vivo, você vai ser desmascarado na frente de todo mundo, na frente dos demais professores, na frente dos seus colegas que vão estar assistindo. Percebam que esse é um atalho, a compra de um TCC, que eu não sei como pode dar certo. E se der certo, dá certo uma vez para poder dar errado para as outras 100. E aí você precisa tomar essa decisão se você quer mesmo adotar esse caminho logo no 5º ano, quando você está com o pé na rua e vai ver seus amigos colando o grau. Você precisa ter maturidade para entender que existem atalhos cujos riscos talvez não compense. Volto a dizer, não estou aqui para entrar no aspecto moral se é certo ou se é errado, por mais que é importante, não é esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é só para trazer para você alguns complicadores e alguns riscos que você tem de entregar o dinheiro por algo que não vai te servir para nada, a não ser para te trazer mais problemas, dependendo como for. Que se você resolver na delegacia abrir um boletim de ocorrência, por exemplo, a gente já viu aí que você vai ter problema para o resto da sua vida. Perfeito? Esse vídeo é para falar disso. Me despeço de você. Boa sorte, bons estudos e vejo você no próximo vídeo.